Gabigol perto do Flamengo. Daqui a pouco não. Agora a gente vai falar a respeito dessa situação envolvendo o Gabriel Barbosa, atacante que atuou, foi até artilheiro do Campeonato Brasileiro na última temporada. A informação que eu recebi agora há pouco é a seguinte: o Flamengo acertou tudo com a Inter de Milão. Tudo. Salário do jogador, o Flamengo paga integral, já conversou com o Gabriel Barbosa, já se acertou com o jogador. O que agora está sendo feito nesse instante é a documentação está sendo elaborada do Flamengo para a Inter de Milão e a volta do documento da Inter de Milão para o Flamengo, para que o anúncio seja feito oficialmente. Esse aqui é um empréstimo, Pascoal? Hã? É um empréstimo. Empréstimo por um ano. Está tudo acertado entre o Flamengo e a Inter de Milão. Tudo acertado. Tudo acertado. Já acertaram valores, já acertaram a permanência, já definiram tudo. O que falta é a troca de documentos, é assinar. É aquela situação. Enquanto o Thiago Neves estava nesse negócio, o Grêmio tem até esperança. Aí o Thiago Neves assinou a renovação de contrato com o Grêmio na última segunda-feira, ontem, é importante. O Grêmio não, com o Cruzeiro. Não foi para o Grêmio, perfeito? Agora é a situação do Gabriel Barbosa. Ele já tem tudo definido para ser jogador do Flamengo. Falta a troca de documentos entre os dois clubes e a assinatura de contrato do Gabriel com o Flamengo. Esse é o centroavante que a torcida do Flamengo esperava e que o Flamengo, me parece, está conseguindo um grande nome para o seu elenco. É um grande nome que se esperava também. A informação que eu... Só cortá-lo rapidinho, tem informação importante em cima. O Flamengo ontem definiu a numeração do elenco. Todinha, para 2019. Faltou camisa 9, seu irmão. Faltou camisa 9. Eu daria 10 pro Gabriel. Aí, ó. Aí a numeração lá. 7, 8, pula pro 10, 11, não tem o 12, tem o 13, 16, falta o 17. E não quero o Arrascaeta no Cruzeiro? 22, 27? 20 era o Cruzeiro, não era 20? Não. Vê uma foto dele. Vê o Arrascaeta, que número que era lá. Tem 56, 55, a informação que eu tenho é que o Flamengo vai anunciar ainda hoje a contratação dos dois jogadores, do Arrascaeta e do Gabriel. Os dois jogadores já estão acertados com o Flamengo. Inclusive o Flamengo já acertou na questão do Arrascaeta, que é a parte financeira, pagando já um X, um percentual para o Cruzeiro e para o supermercado, que é dono também do jogador. E para o defensor. E pro defensor, ele não se acertou ainda. O defensor é o seguinte, a combinação com o defensor... vai receber o dinheiro do Cruzeiro. O defensor são 25%. O Flamengo fica com 25% do defensor, perfeito? Porque o defensor ainda quer uma parte do jogador caso haja uma outra negociação. Então está passando do Gabriel Barbosa para o Arrascaeta. O Arrascaeta, os dirigentes do Flamengo conseguiram se acertar com o Cruzeiro, com o empresário e com o time dele no Uruguai, o defensor. O Cruzeiro fica sem o jogador e vai receber um bom dinheiro. É um bom dinheiro. Quanto? Eu tenho aqui. Léo 10. Bom, vou tentar dar mais detalhes dos dois aqui. Primeiro, uma coisa curiosa, né? Se não me engano, acho que foi o Sormani em algum rádio, não sei quem que falou, de um cidadão que estava procurando casa pro Gabigol aqui no Rio. Esse mesmo cidadão, ele já arrumou a casa pro Gabigol e pro Arrascaeta. É uma profissão. Fica no Rio de Janeiro procurando casa. Ele leva um turua nos jogadores. Então vamos lá. Começar pelo Arrascaeta. Informação que o Flamengo vai pagar 53 milhões de reais pro Cruzeiro por 50% do jogador. Que é da parte do Cruzeiro. Então 25 é do Cruzeiro e 25 é do supermercado. Então ele está comprando essa parte. Então, metade do Cruzeiro deve receber 50... Não sei como é que ele vai compor com o Cruzeiro tinha pedido 10 milhões de euros líquidos. Eu quero 10 milhões, né? Depois que teve a confusão, quero 10 milhões de euros líquidos. Aí você faz o cálculo, vai dar 53 milhões de reais por 50... É uma transação entre clubes brasileiros, o pagamento é em real, né? Por mais que às vezes a multa está em dólar, Essa é a maior transação do mercado brasileiro, 53 milhões? É uma boa discussão. Maior a maior que tinha até então era entre Santos e Inter, o Damião. 42 milhões. O Pablo foi a segunda agora, São Paulo o do Damião foram 42 ou 44? Não me lembro agora. 42 milhões. 42 milhões.
Eu tenho o salário dele aqui, depois eu vou comparar. O Arrascaeta vai ganhar mais no Flamengo do que o Gabigol. O Gabigol vai ganhar 1.200.000, o Flamengo vai pagar todo o salário dele. Integral. Paga integral. Mas não paga empréstimo. O Arrascaeta vai ganhar mais que isso. Então, aquela história de que o Flamengo ofereceu mais ou menos 3 vezes mais do que ele recebia no Cruzeiro. Mano, que inveja, hein? Olha. É verdade. Falar, hein? Tá mal. O Arrascaeta era camisa 10. Era camisa 10. No Flamengo ele não vai poder jogar quase pela numeração. Pelo menos não dá. Eu acho que ele vai vestir a camisa 10. Mas nessa numeração que o Flamengo divulgou, o Diego tá lá, né? Tá com o Diego. É o seguinte, o Diego tem contrato até metade do ano com o Flamengo. O Flamengo propôs estender o contrato do Diego até o final do ano, tá? Com os mesmos valores. Mesma coisa. Até o final do ano. Só que ele pediu mais 3 anos de contrato. Eu falei, pô, esquece. Então a chance do Diego sair agora não é pequena. Não, é grande porque tem uma outra situação. O Diego tem uma proposta do Orlando City, né? Quase muito fechada entre ele e o Orlando City. Ele gostou dessa proposta. Ele adorou a proposta. Morar hoje nos Estados Unidos é uma tentação, né? Nossa, pra quem? Ainda mais Flavinho, você pode gostar, mas Imagina, você vai dormir, você vê a queima de fogo lá do Magic Kingdom. Tudo funciona, não tem violência, ela é muito menor que aqui. Numa liga hoje que está muito emergente para o futebol sul-americano. Recentemente agora o Esqueloto. O Pete Martinez. O Pete Martinez, enfim, estão também foi para lá. Muito fortes. Os jogadores europeus ganham final de carreira, eles preferem jogar nos Estados Unidos. Estão indo para lá, ou seja, é uma liga para quem está nessa condição do Diego, com 33, 34 anos, excelente para jogar. O futebol nos Estados Unidos, para jogar na MLS... Vocês podem até achar isso, eu tô falando tecnicamente, agora, tô falando tecnicamente agora, tô falando de preferência por país. Não é isso, mas pera um pouquinho, gente. Qual foi a repercussão? Qual foi a repercussão? Pega a média de público. O Orlando hoje, a média de público alta. Pega a média de público da Major League, cara. Todo mundo tem. O futebol norte-americano, os jogos têm uma média boa de público, maior até do que mas melhorou quando foi o Kaká? Quando foi o Kaká? Vai o Kaká foi o primeiro, foi Kaká, Pirlo, vai o Drogba. Vai o Ibra tava Davi Villa, o Ibrahimovic, mas não colocou, desculpa, mas não colocou o futebol norte-americano no mapa. Não colocou esses clubes. Não é colocar no mapa, se for nada aconteceu. Os caras estão indo jogar, vão viver bem, vão ganhar bem, vão viver num... Não, mas tudo tem um contexto. Mas o Flavinho, eles não querem no futebol, Flávio, só para explicar, eles querem enriquecer a Liga Local. O futebol nada se resolve em uma temporada. No caso dos Estados Unidos, eles estão pensando em 4, 5 temporadas para poder colocar o time, para poder colocar o futebol norte-americano num patamar mais elevado. E é o trabalho que eles estão fazendo. A seleção norte-americana, não foi a última Copa, graças ao simpático Pulisic, que custou 48 milhões de euros agora, para sair lá. Pô, o cara custou 48 milhões de euros, perdeu 2 gols embaixo do gol na seleção dos Estados Unidos e agora vai jogar no futebol da Inglaterra, saiu lá da Alemanha. Então tem coisa também no futebol no mundo inteiro que a gente não entende. Só para reforçar, Arrascaeta e Gabriel Barbosa, o senhor Mene acabou de dizer aqui, se não for até o final dessa tarde, pode escrever. Amanhã se já estará publicado. Posso bancar? Pode escrever aí. Flamengo fechou com o Gabriel. Vai ser anunciado hoje. Não vai passar de hoje. Não vai passar de hoje. O documento vem da Itália, o Flamengo anuncia. Não passa de hoje. O Flamengo vai anunciar ainda até o final do dia o Arrascaeta e o Gabriel. Agora em euros, o Flamengo vai gastar pelo Arrascaeta, vai dar 18 milhões de euros, 13 para o Cruzeiro, 5 para o Defensor e agentes. Então, um clube brasileiro, no caso do Flamengo, pagando a transferência toda deve custar 18 milhões de euros para o Flamengo. Tem gente falando que o anúncio seria hoje à noite. Tem alguma hoje coisa à noite. E o Mancoejo? Porque está tendo uma reunião. Uma coisa tem um representante lá no Uruguai. Né? É engraçado, o Flamengo está nos Estados Unidos, na Florida Cup, e tem um dirigente no Uruguai tratando disso, e tem o braço que ficou aqui, aí também tratando, talvez principalmente do Gabigol. Então, lá o martelo está sendo bandadido, é isso aí. 18 milhões de euros, 13 para o Cruzeiro, 5 para o Defensor e agentes. O presidente do Flamengo que está lá, o presidente do Cruzeiro, esse aqui, o martelo está sendo batido agora. O anúncio deve ser possivelmente vai ser hoje à noite. É a informação que eu tenho. E tem uma outra jogada do Flamengo que seria uma jogada muito inteligente envolvendo o Santos. Que é o seguinte. O Santos Pascoal tem informação sobre isso daí. Não, que é o seguinte. O Bruno Henrique, a gente já está dando aqui cravando, Arrascaeta e Gabigol no Flamengo. Quem está lá no Uruguai é o Bruno Spindel. Esse é o representante do Flamengo. Tem o representante do Cruzeiro também. O que acontece? O Flamengo poderia comprar o Bruno Henrique
do Santos antes do Gabigol. Mas para ele entendeu que seria uma burrice. Quem fez isso? Porque, qual é a lógica? Qual que é a lógica? Não, peraí, não entendi. Como é que Calma, vamos começar de novo. O Flamengo queria comprar o Gabigol e queria comprar o Bruno Henrique do Santos. Isso. O Gabigol tinha a chance de ir pro Santos também. Não, emprestar o Gabigol. Emprestar o Gabigol. Contratar por empréstimo, comprar por empréstimo. Não, se for comprar. Então, por empréstimo. Aí, vou alugar o carro. Acontece o seguinte, se o Santos está sem dinheiro, está com problemas financeiros, se o Flamengo vai lá e compra o Bruno Henrique, dá 27, 30 milhões de reais para o Santos, 27. Ele tá dando arma para o Santos atirar na cara dele. Porque aí o Santos vai pegar o dinheiro da venda do Bruno Henrique, vai lá e pagava o Gabigol. Então, qual que é a lógica? Contrata o Gabigol primeiro, você já impede o Gabigol de acertar com o Santos. Isso. Não dá dinheiro para ele. Agora, com o Gabigol Santos já acertado com o Flamengo, o Flamengo pode chegar agora... Rodrigo, não faz sentido. Desculpa, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz porque o salário que o Flamengo paga ao Gabriel, o Santos não teria a menor condição de pagar. Não, o Santos está fora dessa fora. Mas se ele recebesse... Não ia. O Santos antecipou 80 e poucos milhões da parcela do Rodrigo, exatamente. Você acha que o Santos vai pegar... o Santos é um time absolutamente endividado. Não pagou 2 meses de imagem, está devendo salário de funcionário. Acho que o Gabigol soltou e não quer jogar. Estavam falando ontem no noticiário que ele poderia ficar 6 meses no Santos. Mas desde não, era a mesma proposta. A Inter não pagasse metade. Sim, não vai pagar. Não vai pagar. Esquece isso. Gente, só uma coisinha. Desculpa, Rodrigo. Hoje uma informação de ferro, o Flamengo só não anunciou ainda nesse pacote o Bruno Henrique, porque o Flamengo... há uma semana, 2 semanas, conversou com o presidente do Santos, se acertaram, definiram tudo e marcaram uma semana depois. O senhor volta aqui, então a semana que vem vamos conversar, vamos definir, para a gente trocar documentos e definir essa transação. Perfeito? Perfeito. O presidente do Santos não foi. Faltou. Não, e não é só isso. O presidente do Santos não foi. Ainda para aproveitar, já que a gente está falando um pouquinho do Santos, a questão do Pituca. Até agora o presidente não apareceu nas as reuniões marcadas com o empresário dele. Não apareceu. Ele marca e não vai? Ele marca e não vai. Daqui a pouco o Pituca pode sair do Santos e ir para outro time, não sei se acontecendo ou não, se pagarem a multa. Porque o presidente do Santos simplesmente ele não aparece aos compromissos agendados. Não manda nem um WhatsAppzinho? Nada. Ele deu cano no Flamengo nesse negócio do Bruno Henrique. Ele tá dando cano direto na questão da renovação do contrato do Pituca. Eu não sei o que passa na cabeça do presidente do Santos. Eu não sei o que passa na cabeça do presidente do Santos. O Santos tomou de 2-1 de virada ontem no São Caetano na Copinha. O Santos mandou embora todos aqueles jogadores que trabalhavam, que tem uma história com o Santos. Contratou um monte de Zé Mané. Os ex-jogadores. Os ex-jogadores, o Santos tradicionalmente. Sim, Clodoaldo. Tava lá o Juari, o João Paulo. Mané Maria, o Mané Maria. O Serginho tá lá ainda. Só ficaram o Lima e o Serginho Chulapa. Ele mandou embora todo mundo. Tá cheio de cara que você não sabe quem é, não tem currículo e não revelou ninguém. Tá tudo lá trabalhando no Santos. O pior o técnico do Santos, do Sub-20, que antes de começar a Copinha vazou um áudio, ele falou, dessa geração não presta nada, não tem ninguém. O cara foi mandado por ter falado a verdade. Ele foi mandado embora. Ele foi mandado embora por ter falado a verdade. O time do Santos, nós estamos falando isso faz tempo, né, Pascoal? O time do Santos acabou. Tá jogando a Copinha. Estão esvaziando a base. É ridículo. Entendeu? Então, quer dizer, o presidente não aparece para acertar o negócio. A base, que é a grande coisa da história do Santos, tá ruim? A base... Tá ruim. Tá ruim. No ano passado não chegou em nenhuma final. Foi o pior ano da base do Santos. O presidente é um omisso. E nesse cenário o Gabigol jamais ia querer jogar. Vou dizer uma coisa pra você. Do jeito que tá, o São Paulo vai chegar pro empresário dele e falar assim, começa a me oferecer por aí. Rescinde, porque do jeito que tá não dá. A Colômbia tá sem treinador ainda. Tá sem treinador até agora. É tentador dirigir a seleção da Colômbia. Uma geração espetacular. Possibilidade de disputar uma Copa do Mundo é grande. E o São Paulo acaba de assinar com o time. Foi muito bem recebido. Ele ficou impressionado com o calor do torcedor, especialmente lá em Guarulhos. Né? E ele disse isso. É o Santos. Né?
O Santos é o time do Pelé. Falou do perfil dele com o perfil do Santos. Exatamente. Se assemelha, mas se tudo começar tem um limite. exato. Mas tudo tem chegar jogador gordo. Tudo tem um limite, mas se bem que, por exemplo, ele vem de uma escola e de um cara que ele admira muito, que é o Bielsa, que sempre pega trabalhos que ninguém dá nada, né? Por exemplo, o Bielsa sempre foi cobiçado no mercado e vai acertar com o Atlético de Bilbao quando ninguém dava nada. Ele sai do Atlético de Bilbao, valorizado, foi pro Lille. E foi mandado embora. Foi mandado. Então o Bielsa gosta desse tipo de coisa diferente. Pode ser a pegada do São Paulo. Pode ser. Agora, só para dizer o seguinte, voltando, não que o Santos a gente fez essa tipo passagem pelo Santos e acho importante, porque o Santos, importante como é no futebol brasileiro, a gente não vê movimentação no time do Santos, é impressionante o que acontece, nem para acertar a negociação do jogador, o presidente não vai, nem para renovar o contrato do outro jogador, o presidente aparece. Às vezes a gente fica aqui sem saber o que falar para você que é torcedor do Santos. Mas uma coisa, hein? Agora, para você que aí, pra mim, já passa a ser o melhor time do Brasil. Pra mim, Flamengo. Peraí, o Flamengo não vai parar aí. O Flamengo deve anunciar também nos próximos dias a contratação de um zagueiro. De outro zagueiro, né? De mais um zagueiro e pelo menos um lateral que está sendo contratado pelo Flamengo. Um zagueiro e um lateral. Eu estou falando muito no Rafinha. São duas posições que o Flamengo... Rafinha quer deixar a Alemanha. Mas ninguém confirma. Os nomes eu não tenho, mas eu vou continuar procurando. Os nomes ainda não tenho. Mas 2 jogadores o Flamengo vai contratar ainda. Um zagueiro e pelo menos um lateral para trazer para o elenco do Flamengo para essa temporada. Com o Gabriel, com o Arrascaeta... Com o Rodrigo Caio, com o Abel de treinador, falta com um o time direito, hein? O Pascoal tá falando. Lateral e um zagueiro. O Rafinha era o plano, né? O Rafinha, se o Bayern liberar, realmente ficaria. O Bayern ficou de liberar o ano passado, ampliou o contrato por mais um ano dele. Isso a gente já viveu o ano passado. O Palmeiras teve interesse, o Flamengo teve interesse. Ele bateu na trave aqui, bateu na trave ali e o Bayern prorrogou um ano. Termina agora, na metade do ano, né? O contrato do Rafinha.